Qual é o cara mais beta do Twitter, na sua opinião? Álvaro Borba. Mas acho que ele não está aqui. Sou eu, e muito obrigado, Gisele, pela foto em que eu apareço vivendo. Coisa que fica muito mais fácil quando a gente, de fato, não tá no Twitter. Mas, embora eu tenha saído do Twitter, o Twitter não saiu de mim. Tem gente por aí sentindo algum prazer esquisito ao me mandar print desse tipo de coisa. E, sinceramente, eu não julgo. Se faz bem pra alguém e não faz mal pra mim, tá tudo certo. Aliás, tá mais do que certo. É esse tipo de coisa que me mantém em contato com as pessoas que são diferentes de mim. É um canal de comunicação aberto com essa diversidade psicológica que existe nesse mundo. Uma diversidade às vezes meio sombria, né? Então, é até uma coisa boa e eu quero retribuir. Retribuir a ofensa, não com a ofensa, mas com a dubiedade, com a confusão, com esse bait safado da capa, que pode ser coisa séria ou irônica, né? Sei lá. Então hoje você vai aprender a ser homem com O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que me disseram, é só um filme de mulherzinha. Filme que eu adoro, aliás. Eu sou o Arvro e essa é a minha tentativa descaradamente forçada de transformar o filme de mulherzinha num manual de autoajuda para nossa masculinidade confusa e perdida dos dias de hoje. Fala comigo, seus betas! Seguinte, chega aqui que eu vou te ensinar a ser alfa. Eu te amo, cara, mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo agora? Vem querer terminar, porra. Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Dormi em casa, não tinha problema com isso. No outro quarto. Era meu amigo. Era meu amigo. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain é um filme com muita identidade. A estética é bem diferente de qualquer coisa que tivesse fazendo sucesso em 2001, que é o ano em que o filme foi lançado. A trilha sonora é lembrada até hoje, e alguma coisa no ritmo desse filme também parece muito diferente de qualquer outra coisa que pudesse receber 5 indicações ao Oscar, incluindo para o roteiro original, que é o que dá ritmo, a cadência suave que esse filme tem. Muito mais francesa que hollywoodiana essa cadência, diga-se. Basta rever a sequência que abre o filme, não tem diálogo, é só uma narração apresentando a história da Amélie e outros personagens que estão em volta. O texto dá muito destaque para o que cada um gosta ou desgosta. O pai dela gosta de esvaziar a caixa de ferramentas, limpar tudinho e depois guardar tudo de novo. E ele detesta sentir a sunga colando na pele quando ele sai da piscina. Já a mãe da Amélie gosta de esvaziar a bolsa dela, limpar e depois colocar tudo dentro de volta. Ela não gosta de sentir o rosto marcado pelo travesseiro quando acorda. Essa abertura mostrando do que cada um gosta e desgosta vai fazer todo sentido mais tarde, porque nesse filme a Amélie vai aprendendo a descobrir o que cada um gosta e desgosta, o que cada um precisa e tem que evitar para viver melhor. Ao longo do filme, ela vai descobrir essa capacidade de identificar os desejos e as repulsas dos outros, e isso vai virar um superpoder de algum tipo para ela. A gente até vai falar disso, mas só depois de dissecar essa abertura bem direitinho. É que na sequência de abertura, a gente descobre que a Amélie foi uma criança muito sozinha e que o único amigo dela era um peixe que a mãe jogou fora porque esse peixe aí pulava do aquário de quando em quando. Essa era a mãe da Amélie, meio neurótica, perdia o controle por causa de um peixinho qualquer, esse tipo de gente. Já o pai era um médico frio e distante, só chegava perto da menina para fazer ali uns exames de rotina. Aí, como ela não tinha muito essa vivência do afeto, da proximidade física, ela sentia o coraçãozinho disparar. Nisso, o pai achava que ela estava doente. Piorou tudo, né? A menina foi tratada como doente cardíaca a vida inteira. E o resultado é que ela acaba ainda mais isolada, né? Sem amiguinhos, com uma relação distante com os pais, ela só podia ali brincar com uma câmera. O que, como peixinho, também acabou não durando muito. Um vizinho disse para ela que a câmera era amaldiçoada. A cada foto um acidente. Aí ela passou a acreditar que com a câmera ela tinha provocado todas as tragédias que se vê no noticiário. Eventualmente ela descobre que não é bem assim, né? Aí quando ela chega nessa verdade, ela se vinga do vizinho, tira o acesso dele à televisão. É uma vingança que ela comete sozinha, né? Tudo que a Amélie faz, ela faz sozinha. E a vida fica ainda mais solitária depois de uma sequência de tragédias. É que alguém pula do topo da catedral.
E essa pessoa cai justo em cima da mãe dela. A Amélie perde a mãe. Essa cena mostra uma tragédia gerando a outra. Alguém pula da catedral e, por tabela, tira a vida de uma outra pessoa. É absurdo, é bizarro, mas tem uma mensagem. Tragédia gera tragédia. Mais tarde, o roteiro desse filme vai reprisar essa mensagem com um tom bem mais positivo e vai dizer pra gente que boas ações geram boas ações. A sequência de abertura termina aí e só depois disso tudo a gente é apresentado ao presente da Amélie. Jovem, ela é uma garçonete, vive solitária, a pessoa mais próxima a ela é aquele pai, que no fundo não se interessa por ninguém nem por nada na vida. E essa abertura de Amélie Poulain é famosa por fazer com que o Beta e a mulherzinha chorem muito nesse filme. Dá pra fazer um bom paralelo com a sequência de abertura de Up, da Pixar, que foi lançado 8 anos depois, em 2009. Em Up, a gente vê o cotidiano de um casal começando a vida deles, tentando construir alguma coisa pra si mesmo, tentando tirar algo de bom da vida, vendo coisas boas e ruins se alternarem de surpresa em surpresa, até que esse casal se desfaz e o marido fica viúvo. Aí só depois disso o filme começa, mostrando o presente do homem que viveu aquela vida ali. Essa abertura de Up é muito famosa e muito comentada também. Quantas aberturas de quantos filmes tem sua própria página na Wikipédia? A sequência aí tem até nome, chama Married Life, Vida de Casado. E como a abertura de Amélie Poulain, essa abertura aí de Up também não tem diálogo, só tem uma música emotiva que ficou gravada na cultura para sempre. E o mesmo poderia ser dito da trilha da Amélie. Essas duas aberturas têm outra coisa em comum, além da música emotiva e da ausência de um diálogo. Elas fazem chorar antes mesmo de mostrar os acontecimentos trágicos. A morte da mãe em Amélie e a morte da esposa em Up. Os fóruns de discussão estão cheios de gente tentando entender como é que um filme pode fazer chorar antes mesmo de mostrar aquilo que de fato é triste. Eu arriscaria dizer que as duas aberturas, mostrando o cotidiano dos personagens ao longo de vários e vários anos, fazem a gente contemplar a vida como um todo. São sequências que fazem a gente ver tudo bem de longe, no sentido temporal. Aí fica aquela sensação de, pô, a vida é só isso? Que também poderia ser, a vida é tudo isso? Mas obviamente também tem diferenças entre Up e Amélie. A abertura de Up apresenta um filme que rapidinho muda de tom e vira uma aventura com momentos muito frenéticos. Já a abertura de Amélie não. Ela apresenta um filme à sua imagem e semelhança, porque depois dessa abertura, Amélie Poulain passa a ter diálogos. Ok, mas o sabor geral desse filme não muda. E vai ver, o filme não muda porque a protagonista também continua a mesma. A Amélie jovem, que trabalha como garçonete, continua sendo como aquela criança abandonada. Ela não se abre para o mundo porque sente que o mundo também não se abre para ela. Mas aí vem um acontecimento que, na famosa jornada do herói, é conhecido como o chamado à aventura, aquele que tira a Amélie do mundo comum, um mundo que, aliás, não está muito bom para ela. Esse acontecimento, como tudo no filme, é bem singelo. Ela se assusta com uma notícia na TV, se distrai, aí as leis da física fazem o resto. Uma pequena avaria no rodapé do banheiro revela um tesouro escondido por alguém que morou ali naquele apartamento uns 40 anos antes. É uma caixinha com lembranças de uma infância que se foi. E essa é a primeira lição que o Betinha aqui ousaria dizer que todo alfa deve aprender com a Amélie. Coragem! Não recuse o chamado à aventura. Porque a Amélie, nesse filme de mulherzinha, ela não recusa o chamado não. Ela resolve entregar o tesouro para o dono. Ela quer fazer aquela boa ação que pode gerar novas boas ações. E para isso, ela tem que interagir com outros seres humanos, até descobrir quem é o cara. Essa é uma coisa muito difícil para essa moça, que é solitária e talvez até antissocial, mas o desafio faz bem para a Amélie e ajuda ela a vencer essa timidez meio patológica, que é típica de quem passou a infância sendo negligenciado. No caminho, a Amélie acaba encontrando outros solitários, como ela, que também podem se beneficiar da companhia da Amélie. Ela resolve ser legal com o mundo começa a ser legal com ela.
E eu sei que, a princípio, essa coisa de ser melhor com os outros para receber o melhor dos outros parece um exercício de fé, de abnegação. Só que tem uma certa lógica, né? Você é parte inalienável do mundo que você habita. Então, quando você se torna um pouquinho melhor, o mundo melhora junto. Mais uma lição aí para o nosso alfa, lição da Amélie, que está sintetizada naquela famosa frase do Gandhi, que a gente cita muito, mas pratica pouco. Força, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E olha que funciona, hein? Pelo menos no filme. O cara para quem a Amélie devolve a caixinha com as lembranças de infância se emociona ao ver aquilo. Aí ele resolve retomar o contato com a família, com uma filha que ele tem, que sente a falta dele. Então o dono da caixinha se beneficiou, a família dele se beneficiou, a Amélie se beneficiou também. E depois disso, pode ter certeza, a Amélie não vai parar de tentar ser o seu melhor. E não vai parar de ser retribuída pelo mundo também. Ela ajuda um vizinho, velhinho, a pintar um quadro e aí ela descobre alguma coisa não apenas sobre pintura, mas também sobre ela mesma. Vai ajudar muito ela. A Amélie arruma um romance para uma colega de trabalho. Aí passa a trabalhar num ambiente mais saudável por causa disso. O mundo vai sabendo retribuir para a Amélie cada um dos atos de bondade dela. Mas o negócio é que a Amélie não pode fazer o melhor pelos outros sem primeiro entender os outros. Lembra da abertura do filme, relatando que cada um gosta e desgosta? A Amélie tem que saber daquelas coisas, tem que entender isso bem direitinho. Ela tem que saber enxergar as esperanças e os sonhos dos outros para poder realizar essas esperanças e esses sonhos. O pai da Amélie, por exemplo. A princípio, ele parece um sujeito que não se interessa por nada na vida. Só que, com um olhar mais atento, a Amélie percebe que ele é obcecado por um anão ou um gnomo ali do jardim. A Amélie rouba o gnomo, envia fotos desse gnomo para o pai, o gnomo em tudo quanto é lugar do mundo. E aí, tá feita a mágica aí na vida desse homem. Agora ele tem um mistério pelo qual se interessar, uma coisa para entender, para resolver. Com uma simples brincadeirinha, meio inócua, ela deu sentido à vida desse cara. A lição aqui é sobre enxergar aquilo que os outros precisam. E nada pode ser mais importante para o nosso autoproclamado macho alfa, que quer ser um líder, que quer ser um provedor. Como é que alguém pode liderar e prover sem saber enxergar as necessidades dos outros? Sabedoria. Quem só sabe de si, sabe muito pouco. E note que as três qualidades que foram atribuídas aqui às lições da Amélie, coragem, força e sabedoria, correspondem aos três poderes do Triforce, da franquia Zelda, num claro sinal de que eu não tiro meu conhecimento dos manuais de autoajuda. Eu retiro meu conhecimento dos joguinhos. Eu sou um homem sério. Seja como for, é esse olhar atento ao outro que faz com que a Amélie encontre alguém igual a ela. Um cara que, para fazer uma boa ação, para devolver os pertences de alguém, até chega a perder as próprias coisas. Ele estaria se prejudicando se ele não tivesse a certeza de que alguém vai fazer por ele aquilo que ele já fez por alguém. Conclusão, quando era triste e solitária, a Amélie até poderia ter ido direto atrás de um cara igualzinho a ela. Só que se ela fizesse isso, ia rolar talvez um relacionamento disfuncional entre dois deprimidos, um inflando a mágoa do outro. Mas não, quis o fabuloso destino que a Amélie se colocasse no caminho da grandeza. E aí, por sorte ou por justiça cósmica, vai saber, ela acaba encontrando alguém que é parecido não com aquilo que ela era, mas com aquilo que ela gostaria de ser. Essa me parece uma mensagem valiosa para qualquer um que não tenha a arrogância de se considerar perfeito e, em não se considerando perfeito, queira melhorar. Nada mal para um filme de mulherzinha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E um agradecimento especial a você, que pensa de maneira muito diferente dessa exposta aí no vídeo, pode até se sentir provocado por esse texto, mas que apesar disso, chegou até aqui. Olha, isso diz uma coisa muito boa a seu respeito. Você continua com a cabeça aberta.
que a gente sempre possa aprender junto, porque, sinal dos tempos, estamos todos meio confusos, não é mesmo? Valeu!